E Jesus, que todos saibam que Tu és suficiente para nós, Jesus. Só em Ti nós confiamos, Pai. Nosso coração está em Ti, Jesus. Aleluias. Aleluias. Glórias a Ti, Senhor. Aleluias. Bendito é o Teu nome, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, eu confesso que eu estou muito feliz de estar aqui. E é um peso de responsabilidade muito grande. E porque a gente sabe que tem isso, que a gente está aqui diante do Rei. E quando a gente se prepara para ir de encontro ao Rei, a gente tem que pedir licença, a gente tem que se dobrar, se ajoelhar. Quando a gente entende que o nosso Rei é aquele que está acima de qualquer um, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é a majestade real. Então a gente tem que se prostrar diante do nosso Rei. E eu venho aqui dizer para você que eu vim prostrado, dizer essa mensagem para a igreja, e eu creio que o Senhor vai trazer milagres, mas vai trazer restauração, vai trazer cura, vai trazer quebras de afrontas, vai fazer você largar pedras hoje. Aleluias. O texto se encontra, gostaria de dividir com os irmãos, Atos capítulo 3, um texto muito conhecido. Aleluias. Glória a Deus. Atos capítulo 3, eu gostaria de ler com os irmãos o verso 16. Você que está em casa, já dá aquela espreguiçada assim, né? Você aproveita que está em casa, não está na frente das pessoas. Geralmente, quando eu estou assistindo culto em casa, a gente dá aquela, né? Aleluias. Aproveita, pega a sua Bíblia, você está diante do Rei. Aleluias. Diz assim o texto. Os irmãos acharam aqui? Amém? Glória a Deus. O texto diz assim, verso 16. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Eu vou repetir. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Aleluias. Esse texto de Atos, para quem nunca leu, ele vai falar de uma passagem muito conhecida dos irmãos que estão acostumados a ler a Bíblia. E ele vai falar justamente da cura do mendigo aleijado, que é quando a gente trazer o cenário daquela situação, antes de Pedro citar isso. Pessoal, pela fé no nome, ele está falando para um povo, mas um povo muito grande. Quando a gente começa a trazer aquele momento que eles estavam, ele estava falando para um povo muito grande. E ele estava dizendo, pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. A gente começa o texto dizendo assim, pela fé no nome de Jesus, e a gente termina dizendo assim, lhe deu esta saúde perfeita. Eu te convido hoje, se você quiser sair daqui com a sua saúde mental, física, espiritual perfeita, eu vou te mostrar o caminho para você decidir, porque no Evangelho a gente não impõe nada, a gente propõe. Então aqui é a proposta, Boas Novas é proposta. E a gente veio trazer a proposta de um melhor Jesus, uma fé inabalável, aquilo que você vai sair transformado daqui, eu creio. A gente trata de um tempo, de um cenário bíblico, onde você tem dois discípulos que vão passando, subindo a porta do templo para orar. E quem que eram os dois discípulos? Pedro e João. Eles passam ali e a gente, trazendo o cenário bíblico daquele momento, a gente imagina que os dois discípulos, eles andando, subindo para orar, eles encontram com um mendigo ali. E aquele mendigo era coxo, os seus pés eram mole, o seu tornozelo era mole. E aí ele olha, e quanto tempo ele ficava ali? Não era a primeira vez que eles passavam. Eles já tinham passado por lá. Porque a Bíblia fala que ele tinha mais de 40 anos, que ele nasceu desse jeito. E todos os dias, uma galera levava ele lá, os amigos, e falava, fica aí. Ou era amigo, ou era aquele que gostava de ganhar um dinheiro em cima. Né? Fica aí, ganha um dinheirinho, depois você troca comigo. Eu te ajudo até aqui, depois você me ajuda. E aí colocavam ele ali. E aí mostra que os discípulos entraram, subiram, e nessa de subir, eles perceberam que ele estava ali. Porque você pode, quantos dias você passa por alguém e não percebe? Aquele dia eles perceberam, e quando eles perceberam ele olhou e chamou a atenção daquele mendigo.
Porque para o mendigo era só mais um que ia dar um ouro e uma prata. Porque no dinheiro da época, a moeda que a gente tem hoje, ela é feita de cobre, de níquel, tem um banho, algumas com banho bem pequeno, um flash de ouro. Mas naquela época, o dinheiro que se movimentava na época era o ouro e a prata. Moedas pequenas, pedaços de prata, pedaços de ouro. E ali ele passando, na hora que ele chamou a atenção, o mendigo olhou e falou assim, agora vai vir mais, vai vir aquilo que eu estou acostumado a receber. Que é o quê? Que é o sistema que rege aquele reino, que era o quê? O dinheiro. Quem reinava ali? Quem que era o senhor daquele tempo? Era César. Então César era o senhor daquele tempo, era o que dominava. Vai vir o dinheiro que me faz viver no meio dessa sociedade aqui. E eles olham, e naquele cenário que a gente tem, eles olham e falam assim, eu não tenho ouro nem prata. O mendigo falou assim, então sai daqui. Né? Você não tem ouro nem prata, vai embora. O que você está fazendo aqui? Só que eles chamam a atenção, e quando chama a atenção, ele para e olha assim para eles. Tipo assim, tá, você não tem ouro nem prata, então fala, o que é? Só que eu tenho, eu te dou. Levanta em onda em nome de Jesus. Meu irmão, se você tentar falar levanta em onda em nome de Jesus, e se você não for um embaixador de Jesus, se você não for representante de Jesus na terra, meu Deus, você vai fazer igual os judeus lá que começaram a invocar o nome de Jesus, Satanás se levantou, deu uma surra neles. Escuta você que está aí sentado. Acontece as coisas na sua vida e você fala assim, o nome de Jesus. Se você não for embaixador de Jesus, se você não for representante de Jesus real na terra, você vai falar o nome de Jesus, você vai passar vergonha. Sinto te falar isso. Você vai passar vergonha. Só que eles olharam e chamaram a atenção. Quem está cheio de Jesus, ele não se importa se está daquele jeito, se não está. Ele chama a atenção e ele vai falar assim, eu não tenho ouro nem prata. Você está preocupado com as coisas dessa terra, com dinheiro, tudo? Isso aí eu não tenho não. Mas o que eu tenho, quando ele fala assim, o que eu tenho, a pessoa olhando no olho já vê Jesus na vida da pessoa. Sabe quando a pastora Nádia está cantando e começa a falar assim, ó, ministrar, você dá vontade de se derreter, porque é muita bênção de Deus. Jesus está ali falando com a gente. É glorioso. Então, quando você quiser falar o nome de Jesus, se você não for um representante legal de Jesus, infelizmente eu vou te dar essa notícia. Não vai acontecer nada. E quantas das vezes a gente chama pastor, pastora, liga, fala assim, pastor, está acontecendo um negócio aqui na minha casa, ora por mim. E você olha assim, mas peraí, a Bíblia que eu tenho, você tem a Bíblia aí? Tenho. O Jesus que eu sirvo. Mas por que você não ora aí e repreende? É porque não entendeu o que é ser discípulo. Porque um discípulo é aquele que se entrega não pela metade, 50%. Eu sou Jesus 50%. Não. Um discípulo é 100%, é inteiro. É inteiro. Se você quiser viver um milagre pela metade, você vai conhecer um Jesus pela metade. Jesus curou minha mãe, mas ela não parou ainda de fumar um cigarro. Meu amigo, se você conheceu Jesus pela metade, as suas bênçãos são pela metade, as coisas que acontecem na sua vida são pela metade, e você nunca vai viver a plenitude de Jesus. Aqui eles viveram a plenitude. A plenitude é dizer assim, eu não quero depender de ouro, não quero depender de prata, eu quero depender do meu Senhor. Se Ele cura, levantem e andem em nome de Jesus. O que aconteceu? Os pés deles se firmaram. O pé deles se firmou. Os pés deles se firmou. E o tornozelo, olha que coisa mais doida. Por que a Bíblia fala pé e tornozelo? Pé, você fica firme aqui, na base. E o tornozelo é a direção que você toma. Então assim, eu firmo os seus pés e você pode direcionar para onde você quer ir. Você quer ir embora? Pode ir embora. Mas se você quiser seguir, você segue. O que eles fizeram? Seguiram a Jesus. Seguiram aqueles que eles viam Jesus. Eu vou com vocês. Onde você vai? Vamos para o templo. Vamos. Aí foi. Todo mundo foi junto. Aí chega lá, a Bíblia fala que eles passaram pela Porta Formosa. A Porta Formosa era a porta externa do templo. Então era uma porta bem grande. Todo mundo passava ali. Eles ficavam ali justamente porque o fluxo de pessoas era maior. Então ele podia ganhar mais. Então eu vou ficar aqui. Quando ele foi curado, ele entrou aonde? Na parte do pátio. Então o pátio provavelmente tinha mais de 5.000 homens. A Bíblia fala que 5.000 homens, depois do texto que você for acompanhar, 5.000 homens ouviram e creram. Então provavelmente tinha mais que 5.000. Só que assim, pensa, 5.000 homens ouvindo o quê? Eles viram o coxo e olharam e falaram assim, não é possível. Esse aí é aquele que 40 anos estava daquele jeito. Mas o que aconteceu? Pedro e João oraram por ele, sei lá o que fizeram, aconteceu alguma coisa, o homem fala a Bíblia que ele pulou, ele saltou. Então você imagina como que ele entrou lá, no meio daquele povo. Pensa, começou a gritar, fazer algazarra, dar mortal, virar estrelinha, chamou a atenção, todo mundo parou para olhar, falou assim, o que está acontecendo aqui? Então ele chamou a atenção. Só que olha o que interessante, irmãos. O povo era um povo que não tinha fé em Jesus.
Era um povo que tinha negado Jesus, tinha entregado para Pilatos, tinha feito tudo que era tranqueira. Não tinham a fé em Jesus, não expressavam essa fé em Jesus. E quando eles viram no discípulo isso, esse é o cenário. Quando eles viram no discípulo isso, eles começaram a falar assim, uau, Pedro e João é top. Já viu isso? Meu Deus, essas pastoras aqui é top. E ela fala assim, eu não, é Jesus. Pode perguntar. Toda vez que você chega nela, ela fala assim, pastora, que você falou aquilo lá, tocou no meu coração. Eu não, é Jesus. Quem aponta para Jesus é discípulo. Quem aponta para Jesus, você quer discernir um discípulo do povo, do seguidor, é aquele que aponta para Jesus. Hoje as pessoas estão apontando para eles, me segue, me dá um like, me dá uma curtida. Aí quem aponta para Jesus fala assim, dá uma curtida em Jesus, dá um like nele lá, faz um TikTok lá para adorar o nome do Senhor. Faz o que você quiser, mas evidencia Jesus, aponta para ele. O discípulo sempre aponta a Jesus. Aquele que só segue lá, ele não conhece nem Jesus direito. Ele vai ser igual o povo. Uau, Pedro e João, vocês são incríveis. Uau, cada pastor que ministra no meu coração. Tem pastor ministrando para 1,5 milhão de pessoas, 2,5 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas. Só que são pessoas chorando, tristes, não tem um acompanhamento de perto, não consegue olhar no olho, nunca foi chamada a atenção de falar assim, o que você precisa? Não. É aqueles que só oferecem. Só oferece. Pega a Bíblia e começa a falar, maravilha, Deus faz isso, faz aquilo outro. Mas não pastoreia ninguém. Nunca pegou uma ovelha no colo. Pastor não sente o cheiro da ovelha? É pastor? Me responde isso. É pastor? Dá para ser pastor que não sente o cheiro da ovelha? Difícil. É muito difícil. Tem que ter uma dinâmica muito precisa para poder acertar nesse tempo. É muito difícil. A gente vê o trabalho que é complicado e delicado. A gente faz parte da Igreja Adai, pastor Rodrigo Soeiro, e eu louvo a Deus pela vida dele, que ele, por mais difícil que seja, por mais grande que seja, ele continua fazendo esse culto online, mas com o cuidado, com o zelo de poder pedir para o Senhor o direcionamento, e a gente tem visto frutos. E a árvore você conhece pelo fruto. Então, quando você vê o fruto e o fruto está dando certo, pode ter certeza que ali o Senhor está. E aquele cenário era o quê? Entra lá, ele, pulando e saltando, e o povo fica admirado em quem? Em Pedro e João. Pedro olha para aquilo e fala assim, não é possível. Eu não estou acreditando. Como é que vocês podem olhar para mim e achar que é pelo meu poder e pela minha piedade? Olha que interessante. Aquilo ficou estourando no meu coração de dizer assim, como é que um homem, ele consegue falar uma coisa no meio de uma multidão? Porque assim, eu tenho a voz baixa, eu estou falando no microfone aqui, e graças a Deus pelo microfone, porque o que está lá atrás não ia ouvir. Mas ele pensa num pátio com mais de 10 mil homens lá, sei lá quantos tinham. Ele começa a falar. E a Bíblia fala aqui, olha o que ele fala. Verso 13 diz assim, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que ele fosse libertado um assassino. Pensa, você olha para a pessoa e fala assim, meu, que fantástico que você fez. Ele fala assim, você está achando que é por piedade minha? Você está achando que é pelo meu poder? Eu vou te trazer à memória quem é esse Jesus. Quando eu te trouxer à memória, você vai lembrar de quem é esse Jesus, e aí você me fala. O que você acha dessa palavra? Pensa. Aí eu fiquei imaginando aquela cena. De a gente pensar nos dias de hoje, quantas das vezes a gente não evidencia um milagre pela vida de um discípulo. E porque evidencia na vida do discípulo, você olha e fala assim, uau, vocês são fantásticos. E a pessoa não consegue reconhecer que não é pela pessoa, não é pela expressão da força de ninguém, é pelo nome de Jesus, a fé no nome de Jesus. É essa fé que nos levanta, é essa fé que nos guia. E hoje a gente vive isso, pessoas que são tocadas por milagres, alcançadas pela evidência de um Jesus, e não conseguem reconhecer Jesus. Ela vai falar assim, recebi uma promoção na pandemia. Sabe por quê? Porque eu fiz MBA. Meu amigo, você esqueceu de dizer assim, sabe por que você recebeu? Porque Jesus te deu vida para você respirar, te deu saúde e tem te livrado da morte, porque senão como que você ia conseguir? Chegou um carro aqui, parou com um monte de despesa. Eu agradeço o irmão fulano. Opa! Glória a Deus pela vida dele, foi um discípulo. Mas você tem que agradecer ao nome de Jesus, porque essa era a fúria de Pedro, de dizer assim, vocês estão ficando doidos.
Não é porque evidenciou um milagre que ele está pulando, que está fazendo, que fui eu que fiz, não. Eu quero mostrar uma coisa, um detalhe bem importante para vocês entenderem. E é aqui que o texto começa. Pela fé no nome de Jesus, para eu ter uma saúde perfeita, eu preciso entender o que aquele povo entendeu. E aí ele vem falar o quê? Dos patriarcas. Olha que interessante, irmãos. Os patriarcas, quando ele cita patriarca para um judeu, ele vai dizer assim, patriarcas, Abraão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó. Sabe o que ele quer dizer assim? É o Deus que se apresenta do eu sou. Quem é o eu sou? É aquele que se apresenta em Êxodo 3 para Moisés. Moisés olha e fala assim, eu vou lá falar com o faraó, eu vou, mas como que eu posso falar? Quem que mandou aqui? Aí Deus fala assim, aquele que é, aquele que era e aquele que há de ser. Essa expressão, quando Deus se apresenta e fala eu sou, ele significa aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser. Então Moisés olha e fala assim, você era e há de ser. Meu Deus, eu fico impressionado. Os judeus têm tanto cuidado, tanto carinho com essa expressão, que eles falam assim, tem uma regra que não pode ser quebrada nunca. Viu? Aqui a gente tem uma regra, o quê? Só existe um Deus que pode falar eu sou, não existe outro. E aqui Pedro sabia, olha que interessante. Pedro sabendo que para eles existia só um, que pode falar eu sou, ele fala assim, foi esse Deus que glorificou Jesus. Ele falou, o quê? Você está falando que o Deus eu sou glorificou Jesus? Não. Esse Jesus, então, é aquele que fala, quando ele está na parábola lá discutindo, que eles vão falar assim, lá na lei de Moisés, se um homem casar com a esposa, aí o homem morre, o irmão tem que assumir se não tiver filho. E quando ele assume, ele tem 7 irmãos, morreu, o outro assume, morreu, o outro assume. Quando morrer, quando acabar, que vier a ressurreição, quem que vai ser esposo de quem? Olha a pergunta bem legal que ele faz para Jesus. Em vez de perguntar, Jesus, como que eu posso te servir melhor? Como que eu posso te adorar melhor? Chega com essas perguntinhas sem vergonha. Desculpa a expressão. Mas olha aí, interessante. E aí Jesus olha para ele e fala assim, errou. Ninguém. Porque lá a gente vai ser como anjos. Ninguém vai se dar em casamento e casar. Não, lá a gente vai ser como anjos. Então eu vou dizer assim, o eu sou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que diz isso. Aí eles vão assim, você está falando que é o eu sou que está falando. Aí eles vão lembrar de novo o quê? Lá quando Jesus começa a discutir com eles, com os fariseus, dentro do templo. E ele fala assim, olha, antes de Abraão existir, eles vão falar assim, antes de Abraão existir, tem uma passagem que vai falar em João 8, que diz assim, antes de Abraão existir, eu sou. Os fariseus vão olhar para Jesus, os judeus olham para Jesus assim, o que você está falando? O que você está falando? Ele fala assim, você é maior que o nosso pai Abraão? Você não tem nem 50 anos e está falando que é maior que o nosso pai Abraão. Abraão era os patriarcas, era o cara de respeito, era aquele que evidenciava o eu sou e eles conheciam bem. Quando ele cita essa passagem, exatamente essa, é para mostrar para vocês. Lembra quando vocês quiseram tacar pedra em Jesus? Eles, eu? Porque Jesus estava lá discutindo e falando, e aí ele falou assim, você é maior que o pai Abraão? E Jesus olha para ele e fala assim, antes de Abraão existir, eu sou. Sabe o que eles fizeram quando ele falou isso? Jesus foi ousado para falar isso, mas não que foi ousado, foi usado, porque eles se revoltaram de um jeito, que quando Jesus falou isso, eles pegaram as pedras. Imagina, Jesus na sua frente, você pega a pedra na mão e quer tacar. Fala assim, sai daqui, eu vou te arrebentar. Vou te arrebentar, Jesus. Quem que a gente pensa que a gente é? Jesus fala assim, antes de Abraão existir, eu sou. Eles pegam as pedras e ameaçam Jesus. O que Jesus faz? A Bíblia diz que ele faz o seguinte, ele pega, olha, se esconde e sai de cena. Olha isso, irmãos. Sai de cena. Quantas vezes você não viveu um milagre porque Jesus saiu de cena? Quantas vezes? Quantas vezes Jesus falou assim para você, lembra daquele seu casamento que foi perdido? Eu sou o Deus que, antes dele existir, eu sou. Eu posso restituir. Você vai falar assim, Jesus, aí você me ofende, aí você me afronta. Quando a palavra de Jesus trazer afronta para você, olha para mim, você que está em casa, ainda a palavra de Jesus está trazendo afronta para o seu coração, quando ele fala assim, eu fui mandado embora, tem mais de 6 milhões de pessoas desempregadas, eu não sei como eu vou viver, e você está falando que Deus vai abrir uma porta de emprego, se essa palavra traz afronta para você, Jesus sai de cena. Não porque ele tem medo de você, é porque você não é digno do favor dele. Aleluias.
Eu vim aqui trazer uma mensagem para aqueles que ainda não consideram um Jesus, o nome sobre todo nome, porque esses são dignos do favor do rei. Esses sim são dignos do favor do rei. Se você não é digno do favor do rei, não esquenta a cabeça. Jesus não vai ficar disputando com você. Ele simplesmente sai de cena porque ele é educado. Aleluias. E quando Pedro cita isso, vem na memória exatamente esse ponto. Ele está falando do Jesus que disse o eu sou, que ele era antes de Abraão. Aí eles começam um olhar para a cara do outro e falam assim, lembra que a gente levantou pedra? Lembra? E aí um olhava para o outro assim, desesperado. Pensa, multidão, não é uma pessoa, uma multidão. Para você falar uma palavra que 5.000 entendem e creem, tem que ser muito profundo, meu irmão. Não dá para ser raso, não. E aí ele fala desse jeito, eles pegam a pedra. A pedra, irmão, significa o bloqueio. Você não está vivendo uma bênção de Deus, você não está conseguindo enxergar as bênçãos de Deus porque tem um bloqueio aí. E você quer que eu provo na Bíblia? Quando Lázaro estava lá, o que Jesus fala assim? Ó, tira a pedra. Aleluias. Se existe um bloqueio ainda que você não consegue evidenciar Cristo, você não consegue acreditar que mesmo depois de 4 dias morto, Deus pode trazer para fora, sabe qual que é o bloqueio? São as pedras. Quando a gente pega a pedra na mão, a gente está dizendo para o Senhor, Senhor, não faz nada por mim não, porque eu sou bom o suficiente para tacar uma pedra na sua cabeça. E hoje Jesus me traz aqui para dizer para você, enquanto você não abaixar suas pedras, enquanto você não tirar os seus bloqueios, enquanto você não tirar tudo aquilo que você acredita, eu vou me retirar. Aleluias. E mais do que isso, irmãos, ali naquele momento de discussão, Jesus ele queria levar, sabe o que para eles, irmãos? Quando estava discutindo com eles, dizendo assim, eu sou o sustento da sua vida. Eu sou o sustento da sua vida. Antes de Abraão, que você acha que é o pai de multidões, eu sou o sustento antes dele chegar. E aí o que eles fizeram? Em vez de receber o pão, eles levantaram a pedra. Olha que interessante, irmãos. Guarda isso. Aí você vai continuar o texto. Ele evidencia que foi os patriarcas, ele evidencia que foi o Deus dos nossos antepassados. Aí ele continua. Ele continua que é para pegar pesado. Não dava para pegar leve não, tinha que pegar pesado. Por quê? Porque eles estavam achando que era cura por eles. Aí ele vem no texto e diz assim, ó. Glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para, ser morto. No 13, parte B. A gente falou da parte A do 13, agora vamos na B. A quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Aleluia. Capítulo 19 de João. Começa lá a crucificação. Pilatos vai, faz tudo o que tinha que fazer, olha para aquele homem e começa a falar assim, mas para que a gente vai crucificar ele? Não estou vendo mal nenhum nele, não estou vendo nada errado, por que vocês querem crucificar? E aí Pilatos começa aquela perturbação, sabe? Aquela perturbação de espírito, de ser assim, não dá para crucificar. E aí vai pedir a opinião de quem? Do povo. Que povo? O mesmo povo que está aqui. Olha que interessante. Ô povo, esse aqui é o rei de vocês, eu vou entregar. O nosso rei. Olha a frase que eles falam. Se você é contra César, você se opõe a César. Quem diz rei se opõe a César. Falando de Jesus. Ele falou assim, vou entregar o rei de vocês, o rei dos judeus. Os judeus, povo, pensa, povo, imagina, uma multidão, mais de 5.000 homens, olha e fala assim, o nosso rei é César. Sabe o que eles estavam dizendo aqui, irmãos? Rei César. César Quírios, Senhor. Eles estavam dizendo assim, naquela época a expressão, César, Quírios César, significa assim, o Senhor César, que é aquele que tem todo o domínio, todo o poder, toda a majestade. É isso, o Quírios significa isso. E aí eles dizendo assim, o meu rei é Quírios César. O que estava dizendo isso? Quem representava César na época? Dinheiro, irmãos, dinheiro, finança, capitalismo, aquilo que compra, aquilo que vende. Quando Pedro e João olham e falam assim, eu não tenho Quírios César. O que eu tenho é o Quírios Lessos, é o Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Então ele não foi oferecer César, ele foi oferecer Cristo. Só que o povo, quando ele foi entender isso, quem que eles escolheram, irmãos? Quem o povo escolheu? César. Então, quando o Pedro fala exatamente o ponto exato de dizer assim, ó, vocês sentem a palavra no nome de Jesus uma afronta, pegam pedra. Mas mais do que isso, vocês destronaram Jesus do rei. Para vocês,
Jesus não é rei não. Para vocês, rei, sabe o que é? É aquilo que você tem na sua conta. Para você, rei, é aquilo que chega como auxílio emergencial e fala assim, se não fosse isso daqui, eu não ia sobreviver não. Isso, continua achando que o seu rei é esse aí, é César. Porque Jesus te convida hoje para dizer assim, eu nunca fui destronado. Eu nunca perdi uma batalha, eu sou vencedor invicto. Aquele que começou, aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser. Eu sou o Jesus. Eu sou sim o rei dos judeus, dos gentios. Mas quando você entende isso, você nunca vai dizer assim para César, escolhe, eu ofereço aqui o seu rei. Ele vai falar assim, o meu rei é César. Olha que pesado, irmãos. Você acha que é fácil ouvir Pedro falar uma simples palavra dessa e começar a meditar em tanta coisa e dizer assim, nossa Senhor, quantas vezes, Pai, eu tenho levantado pedras para atacar na sua cara, Senhor. Quantas das vezes, sem perceber, eu crio um monte de bloqueio, porque eu falo assim, se Jesus tem uma promessa na minha vida, na minha família, e Ele falou que vai me sustentar, e eu falo assim, não fecha a conta, Jesus. Não fecha, eu estou fazendo aqui, não dá certo não, eu estou pirando, eu não consigo resolver. Aí Ele fala assim, isso, pega todas as pedras. Quanto mais pedras você pegar, mais eu saio de cena. Deus. Se Ele está me chamando para falar isso nos dias de hoje, é porque tem pessoas cheias de bloqueios que vão cair por terra hoje. Aleluias. E mais do que isso, hoje Ele convida você a dizer assim, a partir de hoje, Jesus, eu quero te pedir perdão. Perdão porque um dia eu levantei pedras e bloqueios para acreditar na fé no nome do teu nome, Jesus. Mas que mais do que isso, hoje, a partir de hoje, para mim, você é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você muda a minha história, você tem todo o poder. É isso que Jesus nos chama. É para isso que Jesus nos chama. Aleluias. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Pensa na situação. Quírios César errou. Quírios Lécios, Jesus, aquele que é o Senhor dos senhores, da Sunefai Canás. Aleluias. Naquele momento, irmãos, quando eles escolheram a morte de Jesus, eles escolheram mata Jesus. Pode ler o texto lá. Mata, eles falaram essa palavra, mata Jesus, crucifica-o. É isso que eles falavam. Quando ele deu a opção, Pilatos deu a opção para eles. Escolhe, escolhe. Eu vou te falar uma coisa. Escolhe a vida ou a morte. Deuteronômio vai dizer assim. Olha que coisa mais linda. Tenho eu dado diante de você a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Que maravilhoso. Ele faz uma lição de casa, de múltipla escolha. Deus ele faz assim com a gente. É até engraçado. Múltipla escolha eu ponho para você aqui, Tenho eu a vida e a morte. Aí ele coloca a observação embaixo. Escolhe, pois, a vida. Tá difícil, irmão. E a gente acorda de manhã e quer viver, não quer morrer. Minha vida não presta, não está dando nada certo, eu não consigo ver milagre, eu não consigo fazer nada. E Deus te convida, fala assim, mas está escrito aqui, é múltipla escolha, tá? É vida e morte. E eu escrevo embaixo, uma dica. Escolhe, pois, a vida. O que o povo escolhe, irmãos? Escolhe a morte, irmãos. O povo escolhe a morte. E eu te pergunto, Jesus te chama para sair da sua casa, para levantar, vir aqui, para você dizer assim, a partir de hoje eu continuo vivendo morte? Você acha que Jesus faz isso? Não é Jesus que faz, é a gente que faz. O texto prova isso. Não foi Jesus que decidiu, Jesus estava lá a ser decidido. Ele não impôs, ele propôs. Eu estou aqui, a minha proposta é, eu quero salvar todo mundo, eu quero dizer que eu sou o rei, se vocês reconhecerem vai acontecer um milagre. Aí o que o povo fala? Eu não quero não. Eu não quero, e outra, eu vou falar uma outra coisa para você, Jesus. Tudo que você fala me afronta, tá? Esse era exatamente o raio-x do que estava acontecendo na época. Para quando Pedro fala assim, pela fé no nome de Jesus, o nome que curou o homem que vocês veem e conhecem, a fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita. Então quando a gente lê no texto, a fé no nome de Jesus te traz uma saúde perfeita, é a primeira situação que você tem que entender. Se a palavra de Jesus ainda afronta o teu coração, você nunca vai conseguir uma saúde perfeita. Você sempre vai estar preocupado, você sempre vai estar estourado, você vai chegar espiritualmente ruim, o seu corpo vai estar ruim, a sua mente não pensa direito. Por quê? Porque a fé, aquilo que Jesus fala, ainda afronta o teu coração.
larga as pedras, tira os bloqueios, acaba com tudo isso que está atrapalhando Jesus de fazer um milagre. E mais do que isso, se ele coloca diante de você a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. Naquele momento, sabe o que ele representava, irmãos? O peixe. Olha que interessante. Naquele momento lá que ele estava sendo escolhido, escolhe peixe ou escolhe cobra? Vocês vão entender muito isso aqui. Fez todo sentido para mim. Porque aí o povo escolheu, eu quero cobra, eu quero aquilo que é sorrateiro, eu quero escolher aquilo que é pecado, eu quero escolher aquilo que nega, eu quero escolher aquilo que me afasta do paraíso, eu quero escolher aquilo que me traz o fruto da perdição, eu quero escolher aquilo, tudo que é contra você, mas eu não quero escolher o peixe. O peixe em hebraico é num é vida. Olha que loucura. E ele fala assim, escolhe vida. Aí sabe o que vem aqui desse texto? A partir desse ponto, que você entende que Jesus estava ali discutindo com eles, trazendo nutrição, trazendo pão, e eles pegaram pedra. E quando eles estavam ali naquele momento, e eles ao invés de escolher o peixe, escolheram, sabe o quê? A cobra. Faz todo o sentido. Vem o entendimento deles que cai do Espírito Santo, que vem em Atos 2, né? Que vem o Espírito Santo de Deus. Naquele momento o Espírito Santo de Deus abre a revelação na mente deles. Abre a revelação na mente deles. E sabe qual que é o texto que surge no coração deles? Que incrível isso, irmãos. Mateus 7, do 9 ao 10. Que é uma pergunta. Olha que interessante, Jesus é maravilhoso. Ele pergunta assim, qual de vocês, que se seu filho escolher o pão, lhe dará a pedra? Ou se ele escolher o peixe, lhe dará uma cobra? Faz todo sentido. O texto finaliza aqui, irmãos. Ele faz uma pergunta. Pedro fala isso, fazendo uma pergunta no coração deles. Jesus falou isso para nós. Pessoal, Jesus falou. O que ele falou? Qual de vocês, que quando o seu filho pedir pão, você vai dar uma pedra. E quando ele pedir peixe, você vai dar uma cobra. Quando Jesus chega com pão que nutre a sua alma, a sua vida, você levanta a pedra. Então eu falo assim, qual de vocês? Sabe qual de vocês? Aqueles que a palavra de Jesus ainda afronta e aqueles que escolhem o pecado como cobra, escolhe morte, escolhe aquilo que tira você do paraíso de Deus. Então, enquanto você viver uma vida que a palavra de Jesus ainda te afronta, as promessas de Jesus ainda causam bloqueio para você, pode ter certeza, quando Jesus te oferecer o pão, você vai levantar uma pedra. Quando ele te oferecer o peixe, você vai vir com a cobra para ele. Então não é Jesus que está falando assim que eu vou te oferecer cobra, vou te oferecer pedra. Jesus vem para dar vida e vida eterna, vida abundante. Ele quer suprir a sua necessidade. E hoje eu te convido a parar com essa vida medíocre, a parar com essa vida desse povo que estava vivendo aqui, sem a fé no nome de Jesus. E a partir de hoje tomar um direcionamento real com o Senhor, dizendo assim, Senhor, Tu és o pão que me alimenta. Tu és o peixe, Senhor. É a vida em mim, Senhor. Nesse momento, Jesus vai vir de um jeito maravilhoso, que ele vai vir em atitude, gerar milagre e em ousadia se mostrar Jesus para você. Aleluias! Que nessa oportunidade você possa pegar essa palavra para você e não sair daqui assim, eu estou arrepiado, eu estou chorando. Não, sai daqui transformado, sai daqui diferente, sai na sua segunda-feira e fala assim, eu não quero mais César, o rei não é César, o rei é Jesus. Eu não escolho mais cobra, eu não escolho mais Satanás, eu não escolho mais pecado, não. Eu escolho o peixe, eu escolho a vida na minha vida. E eu reconheço, Senhor, que todo o pão da minha vida, que toda a nutrição que chega na minha casa, que tudo aquilo que vem para mim, só parte de você, Jesus. Você é o pão que me alimenta, e aquele que come nunca mais vai ter fome. Aquele que bebe dessa água nunca mais terá sede. Então receba essa palavra no seu coração. Feche os teus olhos que eu quero orar por você. E eu quero fazer um convite nesta oportunidade. Para você que escolheu e escutou essa palavra. Eu vim aqui propor algo para você. Se você entendeu, receba essa palavra no seu coração. E muda o seu comportamento. Não deixe mais que os bloqueios te tragam a afronta daquilo que Jesus quer fazer em você. Pai bendito e santo, nós ouvimos aquilo que o Senhor teve para nós, Senhor. Aquilo que o Senhor preparou com tanto cuidado, com tanto carinho para trazer à nossa mente, Pai. E nós entendemos hoje, Senhor, que Tu és o pão da vida, o pão que alimenta, Senhor. E que a partir de hoje eu quero pedir perdão, Senhor, porque todos os bloqueios, todas as pedras que eu levantei diante da Tua presença para atacar em você, Senhor, eu quero largar, Pai. Eu quero largar, e cada pedra que eu largar, eu quero sentir a Tua presença voltando, Senhor. E não saindo de cena, Pai. Que a partir de hoje
o Senhor comece a voltar, Senhor, a resgatar milagres, a resgatar sonhos, a resgatar, Senhor, aquilo que foi perdido, Pai. A partir de hoje, que o Senhor comece, Senhor Jesus, a voltar, Pai, a ser entronizado de novo, a ser o Rei dos Reis, o Senhor das nossas vidas, Pai, e que nós saiamos daqui, Senhor, diferente da maneira que nós chegamos, entendendo, Senhor, que a partir de hoje, Pai, quando o Senhor oferecer pão, nós não vamos oferecer pedra, nós vamos comer esse pão. E quando o Senhor oferecer peixe, nós não vamos oferecer cobra, nós vamos comer desse peixe, Senhor. É isso que nós desejamos, Senhor, nesta oportunidade, Pai. Ser com cada vida em Teu nome, Senhor. Eu te louvo, te exalto e te agradeço, Pai. Amém. Aleluia.